está no ar mais uma edição do TRT Entrevista. Eu sou a Cleide Coelho, muito prazer em poder passar esse momento com você em mais uma edição do nosso TRT Entrevista. Hoje, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio Libério Uyagumeareu, é assim que se fala, como se escreve também. Ele que é indígena do povo Boé, é mestre em Direito, especialista em Direitos Humanos e atualmente é secretário executivo do Conselho Distrital de Saúde Indígena aqui de Cuiabá e também professor da Unemate, como você mesmo disse, né, Libério? Seja bem-vindo aqui ao TRT Entrevista. Muito obrigado, agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Imagina, a honra é toda nossa. Então eu gostaria de começar a nossa entrevista pedindo para você contar um pouco como é para você ser a primeira pessoa indígena de Mato Grosso a se tornar mestre em Direito em uma das universidades mais concorridas do nosso país, que é a UFMT. São dois sentimentos, né? Um sentimento de orgulho pessoal, e outro sentimento é daquela tristeza, né, por demais universidades darem essa oportunidade para indígenas específicos, né? A gente tem mestres em outras universidades já há muito tempo, muito mais de um mestre, né? E isso tudo a gente precisa avançar em Mato Grosso, né, para que possa ter acessibilidade para os indígenas terem essa oportunidade, né? Então, são esses dois sentimentos que eu tenho, né? Mas é algo que, na vida profissional e também no movimento indígena, é de suma importância. De suma importância, até porque outras pessoas acabam se espelhando e tendo vontade de chegar mais longe, né, Libério? Isso mesmo. Então, a gente... quando estamos no movimento indígena, tu é valorizado e também serve como esse espelho, né, para os nossos jovens, para que eles tenham esse ânimo, para que possam também estar no movimento conosco nessa luta pela visibilidade nossa. Tá, então vamos aproveitar que a gente está nesse assunto e indo para essa toada também ali. Vamos falar sobre oportunidades. Como que você avalia hoje a importância do acesso à educação para os povos originários, os povos indígenas? Como chegar até lá? O que falta? Olha, a política pública ele precisa ter um olhar mais específico para os povos indígenas, né? A gente vê eu sempre menciono nas minhas palestras que a sociedade brasileira, ela precisa se alfabetizar referente ao assunto indígena, né? A gente tem uma lei específica que trata para que as escolas públicas abordem a temática indígena, né? Não só a temática indígena, mas já falando da temática indígena, e as escolas elas não abordam de forma adequada, outras nem abordam, e tudo isso cria uma sociedade que não observa os povos indígenas, e isso, consequentemente, traz, né, essa invisibilidade, né, de oportunidades de acesso à educação, por exemplo, né, falando especificamente da educação. Isso precisa avançar no nosso estado mesmo. A UFMT, por exemplo, né, já uma educação a nível superior, né? A gente teve um projeto piloto que se extinguiu, né, hoje é uma universidade que não tem acesso de indígenas desde 2014, não dá acesso específico desde 2014, e enquanto temos a UFG, né, que oferece toda a oportunidade, né, todo o aparato, e nossos estudantes indígenas saem de Mato Grosso para ir para a Federal aqui de Goiás, outros vão para a UNB, outros vão para o UFSCar, enfim, algumas universidades que temos como referência, né, que dão essa oportunidade, né? Na região Nordeste também, as federais lá também têm dado essa oportunidade, né? Então, a gente precisa avançar nesse sentido na educação superior, né? A nível fundamental, a nível fundamental. Dentro das nossas aldeias, especificamente, a gente precisa muito da questão estrutural, né? O Estado, às vezes, ele não dá essa estrutura adequada, né, de profissionais, de estrutura adequada de prédios, então isso também precisa avançar na base e na questão superior, especificamente do nosso Estado, quando a gente fala de federal, né, a gente precisa muito, né, nesse sentido, tanto que esse ano a gente
aliás, a gente tinha uma equipe que já cobrava, né? Nós, no movimento, já cobrávamos a UFMT, não avançamos. Esse ano entrou uma reitora já dando essa oportunidade com uma assessora indígena, e com essa assessora indígena a gente já quer fazer essa agenda para que possamos instituir novamente, né, um programa específico de acesso para indígenas, que para quilombola, na época do projeto piloto, né, os quilombolas eles copiaram o projeto, né, piloto, e fizeram um projeto permanente, né, e a nossa ideia é que possamos ter essa oportunidade de um projeto permanente. Entendi. E de levar o acesso até as aldeias, né? Não de trazer todos os povos aqui para a cidade, mas para permanecer também a cultura, né, Libério? Isso, esse acesso, na verdade, levar até a aldeia ela é de suma importância. Tanto que, por exemplo, nós, quando nos formamos nas universidades, a gente vai para a aldeia, dá esse suporte também na aldeia, e isso é muito importante. As raízes nossas é importante. Então, a gente, por mais que nós estejamos na cidade, a gente está no movimento, luta pela causa indígena, a gente leva as informações, né, constantemente a gente faz cursos nas aldeias, né? Por exemplo, na minha área de direito, a gente leva os cursos, trata da abordagem do direito nas aldeias, né, para que tenham esse conhecimento. Então, é de suma importância isso, essa relação que a gente tem com as nossas aldeias sempre, né? Muito bom. Bom, para você que está chegando agora, a nossa conversa hoje no TRT Entrevista é com o Libério Uiagumearel. Eu falei para o Libério hoje que eu teria dificuldade em pronunciar o nome dele, mas o nome dele é exatamente como se escreve, né? Ele que é primeiro indígena, né, a se tornar mestre pela uma das universidades mais concorridas do país, que é o UFMT, é especialista em direitos humanos, hoje atua como secretário executivo do Conselho Distrital de Saúde Indígena aqui em Cuiabá. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo YouTube da rádio, no @TRTFM 104.3. Vamos continuar com o nosso assunto aqui? Eu queria entrar no assunto de equidade racial, né? Quais são os obstáculos hoje que você observa, Libério, sobre equidade racial aqui no Brasil? Como superá-los? Nós temos uma grande dificuldade da aceitação, né, dos povos indígenas no Estado brasileiro em si, né? Isso quando a gente fala no judiciário, quando a gente fala no executivo. Então, a gente observa isso muito forte. A gente, por exemplo, nós temos um processo hoje no STF de conciliação e o movimento indígena, nós indígenas, não aceitamos essa conciliação, mas o STF continuou com essa conciliação. Então, no mundo jurídico, isso é algo que nunca não acontece, né? Uma conciliação no direito civil é eu e você, né? Se tu não quer conciliar comigo, então judicializa e pronto, não tem essa de conciliação, muito pelo contrário, que aconteceu conosco hoje, quando se trata do marco temporal. Esse é um dos exemplos no judiciário. Então, que discute muitos direitos fundamentais que não se devem negociar, mas quando se trata dos direitos fundamentais indígenas, pode, né? Então, é algo que... Então, é muito difícil. Quando a gente vai para o Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional, a gente tem as bancadas, né? E a grande maioria, por não aceitar a forma de vivência nossa como indígena, a maioria dos projetos que são desfavoráveis contra nós são aprovados, né? Então, essa minoria, né, como que a gente pode trabalhar um congresso que observa essa minoria, né? Então, é muito difícil trabalhar essa questão da equidade nesse sentido, de forma de sociedade que a gente vê da não aceitação dos povos indígenas, da forma da vivência dos povos indígenas. Se nós, povos indígenas, adentrássemos num projeto anterior de que o indígena precisava adentrar dentro do projeto capitalista de produção, né? Tanto que um dos grandes questionamentos das terras indígenas é essa, né? O indígena não produz, o indígena... tanto que eu sempre também, nas palestras, eu menciono, parece que o único ser humano que vive de fotossíntese é o povo indígena, porque senta na rede e fica tomando sol o dia inteiro e pronto. E não é bem assim. E não é bem assim. Então, mas o capitalismo ele traz essa ideia para a sociedade brasileira. Sim. E isso é uma construção muito presente, e essa Lei 11.645 seria uma das oportunidades, caso fossem implementadas nas nossas escolas, né? E nossas escolas, por mais que é uma lei,
né? Nossas escolas, ela não é adapta, né? Então, era algo que tu construiria uma criança, tu construiria um jovem para observar o indígena de forma diferente, e quando ele assumisse, por exemplo, ele assumisse um órgão, seja como vereador, seja no Congresso também, como deputado, como prefeito, etc., ele poderia observar e falar, olha, o indígena, ele tem a sua especificidade, eu posso analisar ele de forma, com a equidade, dar o direito à equidade, né, em relação aos povos indígenas, os projetos que tem e tudo mais, né? E isso é uma construção que está muito difícil, né, da forma que o Estado ele tem tratado os povos indígenas, os projetos, né, que não se tem. Hoje a gente tem o Ministério dos Povos Indígenas, né, por mais que tenhamos um ministério, sim, mas e que suporte o ministério tem hoje para atuar, né? A gente não pode ter um elefante branco, né? E é o que tem ocorrido de acordo com a análise do movimento indígena hoje, né? Claro que nós reforçamos muitas lideranças que estão lá, né, que é a Sônia Guajajara, por exemplo, que é, sim, a ministra. Nós damos total apoio, mas a gente observa que precisa precisa desse retorno, precisa desse apoio, principalmente do governo em relação à questão financeira, por exemplo, né, como eu disse, quando eu fui no Ministério do Meio Ambiente que discutimos lá, o Ministério do Meio Ambiente falou, olha, a gente é considerado, eu não me recordo o termo, mas era um dos ministérios mais pobres, como o Ministério dos Povos Indígenas. Então, isso não pode acontecer, isso a gente precisa avançar, né? Então, é algo que, para que essa equidade, né, ela possa existir de fato, né? Não só no nome, né? Agora, para quem tem interesse em saber mais sobre esse assunto, no próximo fim de semana agora, vai acontecer lá na Casa das Pretas um workshop muito especial, uma oportunidade bem legal, inclusive, para quem quer aprender sobre equidade racial. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que vai ser, está em um dos painéis, né? Eu queria que você contasse para a gente rapidinho. O meu painel que eu estou, As Vozes Falam, Você Escuta, né? Então, essa é algo, um painel muito interessante, né? E tem tem um livro aqui do Bauman que ele fala dos esquecidos, né? Dos invisibilizados, né? Dos estranhos de dentro do Estado, né? E esse estranho de dentro é a sociedade. Ele trata moradores de ruas no trabalho dele, mas eu vejo muito com a questão indígena, né? Também, né? Quando eu fiz a análise do livro dele. E as pessoas passam próximo ao morador de rua e não enxerga ele como uma pessoa que é do meio, né? Então, um ser humano, né? Isso. A mesma coisa quando se trata dos povos indígenas, né? Por mais que tu tá ali como indígena, tu fala e tu busca seu direito, né? Mas não se escuta os povos indígenas, né? Como, por exemplo, essa questão, o maior problema que a gente tem hoje lutado é contra o projeto do marco temporal, né? Que vai afetar a Constituição, tanto que o STF está discutindo, considerou como inconstitucional. A medida do Congresso foi a bancada contrária aos povos indígenas falou, tudo bem, o STF considerou inconstitucional, vamos mudar então a Constituição. PEC 45 ou 48, eu não me recordo aqui. Quer dizer, é mais fácil mudar a Constituição do que fazer o que precisa ser feito. É mais fácil mudar a Constituição do que... Na visão, né? Isso, é mais fácil, isso mesmo. Para o Congresso é mais fácil mudar a Constituição do que ouvir os povos indígenas, reconhecer os povos indígenas. E fazer o que precisa ser feito. Isso, então, esse painel é muito para discutir, né, trazer essa discussão, né, dessa visibilidade indígena. Tanto que, para que tenhamos um pouco mais de visibilidade, né, o movimento negro ele é conosco também, né, ele nos dá esse apoio, porque não é nem minoria, né, a maioria é invisibilizada, por exemplo. Então, isso, né, o suporte que nos dá, né, os negros nos dão também no movimento negro. Porque são grupos minoritários Isso também, né? mesmo. Eu acho acredito que seja isso. Libério, eu falaria horas com você aqui sobre esse assunto, porque é um assunto que precisa ser dito, precisa ser falado, né? Então, se você tem a oportunidade, se você gostaria, no próximo fim de semana agora já vai acontecer esse workshop, é muito legal para você ouvir o Libério e outras pessoas também estariam nesses painéis. Queria agradecer mais uma vez aqui, seja sempre muito bem-vindo, tá? Aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Como eu disse, são esses momentos que nós indígenas buscamos, né, para que possamos ser vistos e também aceitos dentro da sociedade brasileira. A gente precisa muito disso. E o nosso povo indígena teve essa semana um movimento
já voltado à saúde indígena, e sempre abordado isso. Nós precisamos ser vistos dentro do Estado brasileiro. Dentro do país. O Isso. país que, desde que existe os indígenas, que são os donos aqui, a gente precisa reconhecer isso, né, não? Bom, assim a gente chega ao fim de mais uma edição do TRT Entrevistas. Nessa conversa a gente conversou com o Libério Uyagumearel, é assim o sobrenome dele, ele que é indígena do povo Boé, mestre em Direito, especialista em Direitos Humanos, atualmente é secretário executivo do Conselho Distrital de Saúde Indígena aqui em Cuiabá. Muito obrigado pela sua companhia, esperamos você na próxima edição do TRT Entrevistas. Até mais.